Bom pessoal, olá a todos. Eu vou dar continuidade aqui e falar mais um pouco, de Orígenes contra Celso. Eu só estou copiando aqui aquelas coisas que eu acho interessante, para a gente ter um olhar de como que o cristianismo era visto naquela época, inclusive o porquê que ele era criticado, por outras vertentes, etc e tal. Só fazer um PS aqui, pessoal. Naquele vídeo que eu falei fim do canal, muitas pessoas que viram o vídeo acharam que eu já ia encerrar o canal. E não foi o que eu falei no vídeo, tá, pessoal? O que eu falei no vídeo é que se o YouTube não melhorasse, se eu não tivesse mais engajamento para mim poder ter mais views, eu não ia conseguir manter o canal por muito tempo. Tá? Foi isso, exatamente isso que eu falei no vídeo. Até expliquei como é que tá o YouTube, o algoritmo e tal, tá uma porcaria. E pedi mais engajamento. Foi isso que eu falei. Falei, deem like, avaliem e tal. Mas algumas pessoas não entenderam. Porque eu acho até irônico quando essas pessoas não entendem um simples vídeo, de que 8 minutos tem aquele vídeo no máximo. Como é que elas querem entender a escritura? Em nenhum momento do vídeo eu falei, esse aqui é o último vídeo do canal, pessoal, não. O título eu coloquei sim para chamar a atenção, até para explicar para todo mundo, principalmente quem me acompanha, para as pessoas verem a importância de dar like, comentar, participar, entendeu? Só para isso. Mas eu não falei que eu já ia fechar o canal. Eu estou tentando manter ele ainda e dependo da ajuda de vocês. Quanto mais engajamento tiver, é melhor que eu não preciso fazer tantos vídeos por dia. Tá bom, pessoal? Inclusive já dei o like aí nesse vídeo aqui, que a gente vai dar uma analisada aqui em mais alguns trechos de Orígenes, tá bom? Bom, aqui ele diz assim, ó. Depois disso, o judeu de Celso, esse judeu parece que é um judeu fictício, tá? É um judeu que Celso criou para mostrar alguns dos argumentos dos judeus contra o cristianismo, tá? Em vez de falar dos magos do evangelho, fala dos caldeus e afirma: alguns caldeus, segundo Jesus, foram levados ao local do seu nascimento para adorarem como Deus, embora ainda fosse criancinha. Revelar ao tetrarca Herodes a sua intenção, mas ele mandou matar as crianças nascidas no mesmo tempo, pensando assim eliminá-lo com elas, temendo que, se ele sobrevivesse muito tempo, não obteria realeza. Então é curioso, porque parece que Celso ele tem acesso a um outro evangelho que não seria o evangelho da Bíblia. Por alguns pontos, que nem eu mostrei no vídeo anterior, que ele fala de Ben Pandira, que tem uma história lá do Yeshua Ben Pandira. Ele cita outras coisas, que são diferentes um pouco do evangelho. E é por isso que eu acho que a história de Jesus pode sim ter sido inspirada na história de Yeshua Ben Pandira. Para quem quiser ver um vídeo sobre isso, eu já fiz, chamado Jesus antes de Jesus. O primeiro da série é exatamente sobre o Ben Pandira. Tá bom, pessoal? E aqui o que chamou a atenção foi isso, que Celso foi, em vez de magos, ele fala que caldeus foram venerar o menino Jesus, tá bom? Aí aqui ele diz assim, ó, com razão está escrito na epístola católica de Barnabé. Isso aqui me chamou a atenção, porque essa epístola não está aqui na Bíblia. Lembrando que o termo católica é universal. Então quer dizer que lá em meados do segundo ou terceiro século, na época que Orígenes está escrevendo, havia uma epístola de Barnabé que era considerada católica, ou seja, universal, e era aceita pelas igrejas. Aí fica a pergunta, onde está essa epístola hoje? Será que é aquele apócrifo de Barnabé que ele está se referindo? Ou será que era uma outra epístola que nós não temos hoje em dia? Então ele diz, está escrito na epístola católica de Barnabé, em que Celso talvez tenha se inspirado para dizer que os apóstolos de Jesus eram homens desacreditados e muito miseráveis, que Jesus escolheu seus próprios apóstolos que eram homens culpados dos piores pecados. Então ele diz aqui que na epístola de Barnabé, talvez tenha isso que tenha inspirado Celso a dizer isso daqui, ó, que Jesus escolheu os apóstolos que eram homens culpados dos piores pecados. Então curioso, será que é por isso que essa epístola não está na Bíblia? E que piores pecados será que eram esses que estaria escrito nessa epístola que pode ter influenciado Celso? Então, meio estranho. Analise aí e vão tirando suas conclusões, tá? E vão dando like também, tá? Qualquer coisa eu faço uma pausa aqui no vídeo. Até me sugeriram isso lá no grupo. Então, qualquer coisa vocês já pausem um minutinho, pessoal. Vão dando um like aí que ajuda, tá? O YouTube tem que ter engajamento. Depois disso, o judeu de Celso declara: como um grego amigo do saber e instruído na literatura grega, os antigos mitos que atribuem a Perseu, Anfion, Eaco e Minos o nascimento divino, e nós não lhe damos qualquer crédito, mostram pelo menos com complacência suas obras grandiosas, admiráveis e realmente sobre-humanas, para não parecerem dignas de fé. O que ele está falando? Que esses, como por exemplo Minos, tal, Eaco, etc., apesar deles não acreditarem, mas pelo menos as histórias faziam mais sentido. Fazia até sentido você acreditar nelas porque elas eram mais coerentes. Então é curioso, porque aqui nós temos histórias parecidas, de nascimentos divinos. Que nem eu mostrei naquele vídeo de Justino, é sabido que Jesus não é o único, que teve um nascimento miraculoso. Mas tu que apresentaste de bom ou admirável em obras ou palavras, nada pode mostrar-nos apenas de ter sido estimado no templo e apresentar um sinal claro de que és o Filho de Deus. Aí aqui ele diz assim, ó, e logo as compara às obras dos feiticeiros, que prometem realizar coisas bem espantosas, e aos feitos dos discípulos dos egípcios. Aqui nesse ponto da refutação de Orígenes, é que Celso acusou Jesus de ser um feiticeiro, um bruxo, que aprendeu artes mágicas
e ficava enganando as pessoas fazendo bruxaria. Então, ele diz aqui, ó, que ele compara eles aos discípulos dos egípcios. Eles vendem no meio das praças públicas alguns óbolos, segredos veneráveis, expulsam os demônios dos homens. Olha que curioso, ó. Essa prática de expulsar demônios não era só no Novo Testamento, como alguns cristãos pensam, não. Isso também era uma prática comum aos discípulos dos egípcios. Curam com sopro a doença, invocam as almas dos heróis, exibem lautas refeições, mesas de finos manjares e alimentos de toda espécie na verdade inexistentes. Fazem mover-se como vivo, o que realmente não é. Ou seja, como uma estátua, por exemplo, consegue mover ela através de algum truque mágico para dar a impressão que está se movendo. Mas assim parece-lhes na imaginação. Deveríamos então, continua ele, acreditar que esses trapaceiros são filhos de Deus? Porque eles faziam as mesmas coisas que Jesus, ó, exorcismo, cura, mover objetos, etc, 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 etc. Ou então reconhecer práticas de homens perversos e possessos de gênios maus? Gênios aqui também é uma concepção grega, tá? Então, na visão de Celso, eram gênios maus que faziam essas pessoas conseguirem ter poder de fazer essas artes mágicas. Devemos, portanto, examinar o que ele diz contra os fiéis provenientes do judaísmo. Ele afirma que, abandonando a lei de seus pais por causa da sedução exercida por Jesus, então aqui ele está falando de judeus que se converteram à fé cristã, que eu já falei aqui no canal, né, que a pregação foi primeiro por judeus helênicos, né, judeus da diáspora, etc., foram ludibriados da forma mais ridícula e desertaram, mudando de nome e modo de vida. Não percebeu que aqueles dentre os judeus que creem em Jesus não abandonaram a lei de seus pais, pois vivem em conformidade com ela, aqui segundo a origem. Quer dizer que esses judeus convertidos continuavam seguindo a lei, e devem seu nome à pobreza de interpretação da lei ancestral. Ebion é com efeito um nome com quem é chamado o pobre entre os judeus, e ebionitas é como são chamados entre si os judeus que aceitaram Jesus como Cristo. Então, segundo Orígenes, os judeus que aceitaram Jesus como Cristo eram os ebionitas, aquela seita do primeiro século, que era uma seita de pobres, tal, mais humilde, etc. E eles continuavam também cumprindo a lei. Esses seriam os ebionitas, né, segundo Orígenes. Só que tem um detalhe aqui que Orígenes não menciona, é que os ebionitas eles não aceitavam Paulo, tá? Eles eram antipaulinos e continuavam seguindo a lei. Continua o judeu. Como poderíamos nós considerar como Deus aquele que, entre outras coisas que lhe censurávamos, nada cumpriu do que prometia? Isso aqui se refere às Escrituras, tá? Ao Velho Testamento. Aí a Orígenes faz todo o marabalismo, né? Que nem hoje em dia a gente vê nas igrejas, tentando provar que Jesus cumpriu sim as profecias, tá, pessoal? E uma vez reconhecido por nós como culpado, condenado, julgado, digno do suplício, foi preso e entregue pelos que ele chamava seus discípulos. Então aqui eu destaquei esse trechinho aqui amarelo, que eu achei curioso, porque Justino tenta responder esse detalhe aqui, porque segundo Celso, Jesus não foi entregue por Judas, ele foi entregue por seus discípulos, no plural. Ou seja, quer dizer que quem entregou Jesus, na visão de Celso, foi mais de um apóstolo. Tanto que Orígenes tenta explicar, fala, não, que foi só Judas que traiu, que não sei o que tinha uma profecia. Mas é curioso que na visão de Celso eram seus discípulos. Ao se esconder e buscar a fuga mais vergonhosa, todavia, se fosse Deus, não lhe seria possível fugir, nem se deixar levar algemado, e ainda muito menos se fosse considerado o Salvador, o Filho e o enviado de Deus Altíssimo, ser abandonado e traído, de novo no plural, por seus companheiros, que tinham partilhado em tudo da sua intimidade e o consideravam mestre. Aqui Celso tem até uma certa razão, né? Porque se Jesus era Deus, como é que Deus é morto pelas próprias criaturas, né? Não faz sentido, ele não teria sido nem preso, né? Mas enfim, o que chama a atenção aqui é isso, né? Que Celso coloca no plural. Quer dizer que os companheiros dele que partilhavam intimidade com ele, andavam com ele, foram os mesmos que traíram ele. Então não seria um Judas. E eis ainda o que me parece pueril. Um bom general, que tenha sob suas ordens milhares de soldados, nunca é entregue, nem mesmo um miserável chefe de bandidos à frente dos mais depravados, enquanto parecer útil aos seus associados. Mas Jesus, tendo sido entregue por seus subordinados, no plural de novo, não comandou como um bom general, e depois de ter ludibriado seus discípulos, não inspirou seus iludidos a benevolência, se assim podemos dizer, que se tem por um chefe de bandidos. O que ele está dizendo aqui? Que mesmo um general ou até um chefe de quadrilha de bandido, ele dificilmente é traído, né, pelos seus companheiros, porque eles compartilham algo junto. Então ele quer dizer que Jesus, se ele foi traído pelos seus companheiros, é porque ele não foi um bom general, não foi um bom chefe, não foi um bom líder. E mais uma vez ele reforça isso daqui, ó, que ele foi traído por seus companheiros e não só uma pessoa. Tá bom? Vamos dando like aí no vídeo, pessoal, tá quase acabando já. Aí depois eu faço mais um trechinho, tá? Depois disso, o judeu de Celso declara: eu teria muito a dizer sobre os acontecimentos da vida de Jesus,
coisas verdadeiras e que diferem daquilo que escreveram os discípulos de Jesus. Olha que interessante. Ele está dizendo que ele teria muito a dizer mais coisas verdadeiras e não aquilo que os discípulos escreveram, dando a entender que os discípulos florearam a história ou criaram uma história fantasiosa ou fictícia, mas que não era verdade. Então Celso chega a ameaçar dizendo que poderia dizer coisas verdadeiras sobre Jesus e não o que foi escrito pelos seguidores dele. Mas as deixo propositalmente de lado. Ele acusa os discípulos de terem inventado que ele sabia antecipadamente e predisse tudo o que lhe aconteceu. Então aquelas profecias de Jesus, por exemplo, o Filho do Homem será entregue, crucificado, não sei o quê. Celso acusa isso de os discípulos de Jesus ter escrito depois, como se Jesus não tivesse falado nada daquilo. E será flagelado, morto, ressuscitado, não sei o quê. Então essa é a visão de Celso, tá bom? E agora só esses dois aqui para encerrar. Em outro trecho ele diz assim: no entanto, Flegon, no livro 13º ou 14º de suas crônicas, creio eu, reconheceu em Cristo a presciência de certos acontecimentos futuros. Então fica uma coisa curiosa aqui, né? Cadê esse livro aqui, né, das crônicas de Flegon? Nós não temos. Será que algum livro que se perdeu na história? Será que o Vaticano escondeu? Mas é bem curioso isso, porque segundo Orígenes, esse Flegon escreveu que Cristo tinha uma presciência de certos acontecimentos futuros. Embora tenha confundido o caso de Jesus e o caso de Pedro. Então é curioso que essas crônicas de Flegon, o que é atribuído no caso a Jesus, que estava antecipando as coisas que iam acontecer, segundo Orígenes ele confunde com Pedro, como se Pedro tivesse ciência das coisas que iam acontecer. E atesta que as predições de Jesus se realizaram. Também prova que, apesar de tudo, por essa concessão sobre a presciência de Jesus, a palavra nos pais de nossas crenças não estavam despojada de poder divino. Ele acrescenta essa observação insensata. Os discípulos escreveram isto de Jesus para enfraquecer as acusações que pesavam contra ele. Então o que Celso está dizendo aqui? Que as pessoas acusavam Jesus, tinham acusações contra ele, como se ele não fosse um profeta, como se ele não fosse alguém divino, nem nada. Aí ele diz que os discípulos criaram essas profecias, escreveram depois, dando a entender que Jesus já tinha profetizado sobre tudo o que ia acontecer com ele. Então essa é na visão de Celso, tá bom? É como se, querendo dizer que um homem é justo, se mostrasse que ele cometeu injustiça. Querendo dizer que é santo, se mostrasse que ele mata. Querendo dizer que é imortal, se mostrasse que ele morreu. Acrescentando isso a isso, que ele tinha predito tudo. Então o que ele está dizendo? Que Jesus tem algumas coisas na história dele que eram dignas de acusação. Como por exemplo, Jesus morreu pendurado no madeiro. Aí Paulo lá em Gálatas fala, não, ele morreu de uma forma maldita para resgatar a gente da maldição da lei. É isso que ele está dizendo aqui, ó. Então ele dá a entender que Jesus, na verdade, as coisas que ele passou então seriam coisas dignas de acusação. Aí os discípulos, para tentar consertar a coisa, foram escrevendo essas coisas e foram dando a entender que ele tinha um ar profético, que ele tinha que passar por essas coisas. Mas basicamente isso. Tá bom, pessoal? Gostaram? Dê um like aí no vídeo, tá bom? Vai estar ajudando o canal. Quanto mais atividade é melhor, que nem eu falei naquele vídeo. Eu não sei quanto tempo eu vou manter o canal, mas se tiver atividade e engajamento, eu vou continuar com o canal sim, tá, pessoal? Então quem puder, dá um like, quem quiser comentar, comente aí. Amanhã eu analiso mais um pouco aqui da obra de Orígenes contra Celso, tá bom? Obrigado aí por ter assistido. Paz a todos.